Olá, meus irmãos, chegamos aqui então à terceira e última parte desse pequeno curso de preparação para o batismo. Veremos nessa última aula então a expectativa de Deus a respeito dos resgatados, o que Deus espera de você. Veremos sobre o novo homem, ou seja, a santificação. Vivemos em novidade de vida, que a Bíblia chama de desenvolver a salvação ou santificação. Veremos também noções da vida prática da igreja local, ok? Bom, primeiramente, eu quero dizer para vocês que nem todos são filhos de Deus, nem todos os homens são filhos de Deus, apesar de que às vezes algumas pessoas comentam isso. Não, é um grande erro. As pessoas, todos os homens, todas as pessoas criadas são criaturas de Deus. Filhos é outra coisa, veja aí, nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que, vivificados pelo Espírito Santo, receberam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Confiram novamente os textos para você se certificar ou julgar se aquilo que eu estou ensinando está correto ou não, segundo as Escrituras. Seja como os bereanos, né? Confiram os textos bíblicos, ok? Bem, após esse resgate, após a salvação, toda a expectativa de Deus Pai é que seus filhos cheguem à medida completa do seu primogênito. Quem é o primogênito de Deus Pai? O Deus Filho, Jesus. Ele é o filho mais velho, aquele que era o unigênito. Ele também é o primogênito, ou seja, o primeiro filho de uma família muito grande. Muitos filhos que Deus tem, né? E Jesus é a perfeição. Estudem aí Romanos e você vai ver essa afirmação, né? Jesus é o primogênito e nós todos fomos chamados para sermos semelhantes a Ele. Isto chama-se santificação. Sermos santos como Jesus é santo, tá bom? Então, o primeiro passo do recém-convertido é tomar consciência de que deixou de viver conforme a velha natureza. Eis que tudo se fez novo, não é? Como diz a palavra. Então, ele deixou de viver conforme a velha natureza para viver em novidade de vida, que é a santificação. A santificação também significa separação. Separação do quê? Separação do pecado, separação da velha natureza, separação do mundo. Não que nós vamos sair do mundo, é que nós não somos mais influenciados pelas coisas pecaminosas e imorais do mundo. Isto é santificação, ok? Bom, ao adentrarmos o corpo de Cristo, que é a igreja, iniciamos uma nova caminhada, um novo relacionamento com Deus e com nossos semelhantes, com os nossos irmãos que estão na mesma caminhada, na mesma batalha, carne contra espírito, na mesma luta de santificação pessoal. Então nós estamos agora nessa caminhada. Por que nós chamamos de caminhada? Porque nós ainda estamos dentro desse processo, né? Dentro desse processo, até que o Senhor Jesus volte e nos resgate e nos transforme, ou até que o Senhor nos recolha através da morte e estaremos com Ele para sempre, né? Então, antes que uma dessas coisas futuras aconteçam, nós estamos nessa caminhada, nesse processo de santificação. Bem, para nos auxiliar, Deus preparou homens que, segundo o dom que o Senhor concedeu, serão modelos para os santos e ajudantes de Deus para o nosso desenvolvimento. Deus levanta uma liderança dentro da igreja através de homens piedosos, homens tementes a Deus, homens que são os nossos pastores, presbíteros, diáconos, oficiais de uma igreja e irmãos mais velhos. Nem sempre são oficiais, mas são modelos para nós pela sua maturidade, por serem homens e mulheres já maduros na fé, homens experientes, homens e mulheres, né? Experientes na fé, que servem de modelo para nós nessa caminhada cristã, ok? Estude o texto aí. Então, é na igreja onde vamos crescer
e um dia também seremos úteis para a sua edificação. Deus tem um plano para todo membro da igreja, todos os crentes. Veja bem, cada um na sua, conforme o seu crescimento, né? Conforme a sua fase de crescimento, mesmo assim, seja numa fase inicial, onde ele ainda tem muitas coisas a aprender ainda, mas algumas coisas ele já aprendeu, e nisso ele já pode ser modelo para outros mais novos do que ele, menores do que ele na fé, que estão começando agora a carreira cristã. Então, todo membro é útil para a edificação da igreja. Veja o texto lá de Efésios, tá? Eu quero que você estude Efésios 4, né? De 13 a 16. Bom, tem outro texto anterior também, de 4 a 12, de Efésios capítulo 4, né? Enfim, todo o capítulo 4 de Efésios é precioso nesse sentido, de mostrar a participação, a maneira com que todo crente deve estar engajado no serviço do ministério. Isso significa que ele pode ser útil na igreja, não somente para fazer coisas, mas para ser um crente modelo para os mais novos. Ser um crente modelo. Às vezes não é que ele vai ter um ministério que vai aparecer, né? Não, mas ele sendo um crente devoto ao Senhor, fiel ao Senhor, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele será útil para o ministério no sentido de ser modelo de alguém que está se santificando, que está vivendo piedosamente, ok? A comunhão com Deus Pai, através da prática da oração, onde falamos com Deus, e da leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia, onde Deus nos responde, é todo o alicerce de um bom desenvolvimento espiritual. O que eu quis dizer com isso daqui? Quero dizer o seguinte: existem o que nós chamamos de meios de graça. Meios de graça são instrumentos que Deus deu à igreja, a nós crentes, para nós desenvolvermos a nossa salvação, para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. E os dois principais são a oração, uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, onde eu converso com o meu Deus, eu exponho o meu coração, eu ando na luz com Ele, eu confesso pecados, eu louvo e agradeço a Deus, né, por todas as bênçãos e cuidados que Ele tem conosco. Eu peço ajuda para Deus, eu abro o meu coração e mostro realmente algumas coisas ruins que estão dentro de mim, ando na luz com Deus, converso em todas as áreas com Deus. Então a oração é um dos meios de graça. Os dois mais importantes são esses aqui. Um deles é a oração e o segundo é a leitura, estudo e meditação na palavra de Deus. É bom ler bons livros? Sim, sempre bem indicados, né? Comendo alimento bom, com bons livros, ajuda muito. Mas desde que todos esses bons livros, artigos que nós estudamos, né? Pregações, enfim, que sejam baseados na palavra de Deus. Tudo que é baseado na Bíblia, nas Escrituras, é bom para o nosso como alimento espiritual. Então, dois meios de graça, os mais importantes, existem outros, né? Congregar, confessar pecados, ter comunhão com os irmãos, enfim, né? Existem outros meios de graça que Deus nos dá. Mas os dois principais são esses: uma vida de oração e uma vida de estudo e meditação profundo na palavra de Deus, ok? Isso é a base fundamental para um bom desenvolvimento espiritual. Mais uma vez, repetindo, estudem novamente a apostila, leiam todos os textos que estão confirmando tudo isso que foi falado nesse conteúdo e também das outras duas aulas, né? Estudem, anotem o que você compreendeu ou o que você não compreendeu e vamos debater e vamos tirar essas dúvidas, se assim o Senhor permitir. Vamos ao vocabulário dessa terceira aula. Santificação. O que significa a palavra santificação? Tornar-se santo, separado do mundo e educado nos princípios e mandamentos das Escrituras Sagradas. Isto é santificação. Jesus deixou bem claro, lá em João 17,
Quando ele ora pelos seus discípulos, ele diz assim, ele pede em oração, Jesus, o nosso Senhor, pede para o Pai, Pai, santifica-os na verdade. Aí ele explica o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é através das Sagradas Escrituras, através da verdade, através da palavra de Deus, é que nós somos santificados, educados, né? Transformados para um viver que glorifica a Deus, e assim nós vamos crescendo espiritualmente quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ok? Igreja. O que significa a palavra igreja? Essa palavra é originária da palavra grega eklésia, que significa os chamados para fora do sistema, chamados para fora do mundo. Veja bem, eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: um santo, nós somos santificados, nós pertencemos à igreja, por isso nós somos chamados para fora desse sistema. A palavra igreja significa isso, então, chamados para fora do mundo, para fora do sistema. E santo não significa que a pessoa é perfeita, mas significa que ela está sendo aperfeiçoada. Perfeição nós só vamos obter quando o Senhor voltar e nos der um corpo incorruptível. Até lá, nós ainda estamos presos a um corpo corruptível, sujeito ao pecado. Então nós dependemos da graça de Deus, dependemos da vida de oração e de estudo da palavra, para que não caiamos no pecado novamente. Isso é o que eu disse na outra aula e repetindo nessa. Este é o processo que nós estamos agora, santificação. Veja, a redenção, a justificação já aconteceu. Então nós já estamos livres da condenação do pecado. Porém, ainda estamos debaixo desse processo de libertação do domínio do pecado. O pecado ainda está presente na nossa carne, a natureza pecaminosa ainda está aqui, mas há uma guerra entre a carne e o espírito. E, através desses meios de graça, de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de um convívio com a igreja, de congregar e outros meios de graça, eu estou fortalecendo o meu espírito para vencer a carne e o domínio que ela tem, de me levar ao pecado. Então eu estou lutando estou nesse processo de luta, de batalha contra a minha natureza pecaminosa, ok? Isto é santificação. É o que Deus espera de nós, que nós sejamos santos como Ele é santo. Esse é o processo. Deus espera que todos nós cresçamos e não fiquemos mais como meninos inconstantes, como pessoas que estão imaturas espiritualmente falando, Ele quer a nossa maturidade. É isso que Deus espera de mim e de você, ok? Então aqui terminamos a nossa terceira aula, terminamos o curso de batismo. Relembrando, anote suas conclusões que você tirou, sua compreensão de todas essas aulas. Anote também se tiver alguma dúvida e mande para mim para a gente concluir o curso, ok? Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.